Bora, meu povo, Tiago Menezes aqui, junto com Sandro Lee novamente. Bom, gente, a gente está aqui hoje no coito da Dona Generosa, aqui no município de Paulo Afonso, e a gente vai falar hoje sobre o Zé Pretinho, aquele que foi morto por uma desgraça mesmo, né? Porque realmente ele não tinha nada a ver com a história. A gente vai contar todos os detalhes disso aqui hoje e essa infelicidade que foi a morte do Zé Pretinho. Então vamos lá, Tiago Menezes, Sandro Lee, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bom, gente, então a gente está aqui para comentar sobre a morte injusta do Zé Pretinho pela Volante. Então, após o combate da Lagoa do Mel, as volantes ficaram achando que o Zé Pretinho que havia delatado a volante que estava lá na Lagoa do Mel, que houve aquele tiroteio ferrenho e que culminou com a morte de tantos soldados, só lá na Lagoa foram 16, fora os que foram mortos na fuga. Mas a volante achou que quando o Zé Pretinho saiu para matar uma criação, e logo de manhãzinha cedo, e logo em seguida os cangaceiros chegaram tocando sino, e a volante inclusive pensou que fosse bode, criação chegando, e aí que foi que começou o ataque, a emboscada. Então eles acharam que Zé Pretinho tinha saído do coito justamente para chamar os cangaceiros e dar o ponto, ó, estão aí, pode ir lá. Mas na verdade não, o Zé Pretinho não tinha feito a delação, como a gente já viu em outro programa aqui sobre a Lagoa do Mel, a morte do Ezequiel Ferreira, tem um programa aqui no Odisseia sobre isso. Então o Zé Pretinho, ele era funcionário de um dos criados, né, por Dona Generosa. Dona Generosa não tinha filhos, mas ela criava o pessoal, não é, Sandro? Criava. E esse Zé Pretinho era funcionário de um deles. Então Zé Pretinho, quando a volante chegou aqui, a volante do Douradinho cruel, super cruel na história, e aí ele veio para cá, atrás do Zé Pretinho, e o Sandro Lee vai contar com perfeição o que é que aconteceu aqui. E aí, Sandro, foi o que aconteceu aqui? Pois é, Tiago, exatamente. O Zé Pretinho foi acusado injustamente de traição. Ele realmente saiu para buscar uma criação, um bode, um carneiro, para fazer aquele café da manhã. E por coincidência dele ter saído, foi exatamente quando os cangaceiros fizeram cerco que deu o combate à Lagoa do Mel. Então o tenente Aceno, contando isso para o Douradinho insinuou, né, evidentemente, que o Zé Pretinho tinha saído para chamar Lampião. Mas infelizmente não, foi uma triste, mera coincidência. Então ele foi preso pelo tenente Douradinho, foi levado para Santa Brígida, lá foi espancado, judiado, amordaçado, foi levado para o povoado aqui próximo ao Arrastapé, na casa de Pedro Gomes. Lá o tenente Aceno, né, que é o que estava na Lagoa do Mel, resolveu trazer ele para aqui fazer a sua justiça, né? A chamada sua justiça, né? Então, mais ou menos nesse ponto aqui, à frente daquele algaroba havia um pereiro e dois soldados da volante do tenente Douradinho, inclusive um dos soldados chamava o soldado Pereira, começaram a fazer tiro ao alvo daqui lá nele, né? Atiravam no braço, na perna, isso ele gemendo, gritando pelo amor de Deus que ele não fez aquilo, mas eles mataram, né? E depois de matar, Tiago, eles esquartejaram, né? Cortaram, pinicaram mesmo. E os restos mortais do vaqueiro Zé Pretinho ficou ali. Depois que a volante foi embora, né? Dona Generosa, vendo essa situação horrível, pediu para que um dos seus subordinados, um vaqueiro ou um funcionário seu, o enterrasse ele logo aqui abaixo, né? Que é o local que eu vou te mostrar agora. Então foi sepultado a mãe da Dona Generosa nas suas terras por se tratar quase de uma pessoa da família, né? Então é mais um caso de uma pessoa que morre injustamente nesse desleixo, né, de falta de informações, da ignorância, né, do abuso também. E é isso que nós vamos conferir agora aqui no Odisseia. Vamos lá. E só para acrescentar, tem também o caso do Antônio Jacó aqui, né? Não é, Sandro? O que é que aconteceu aqui? O Manuel Velho, Antônio de Jacó, ele avisou, né, ao Zé Pretinho que se saísse, né, porque o tenente Douradinho, inclusive, estava julgando de ser um delator, um traidor.
Avisou a ele, avisou o seu patrão, que era filho de Dona Generosa também. E ele se negou, ele disse, olha, eu não vou sair porque eu não cometi isso, eu não entreguei ninguém e eu não vou correr não. Né? E resultou nessa cena aí. Mas foi avisado pelo próprio Mané Velho, né? Uhum. Foi avisado por ele e então mostra que ainda havia consciência em alguns dos soldados, por pior que eles fossem, né, Thiago? Ainda mostra isso. E o Antônio Jacó, que ele participou lá do massacre em Angico, e foi ele que é apontado pela história como o algoz do Luiz Pedro. Inclusive ele cortou as mãos de Luiz Pedro, botou no bornal para tirar os anéis depois. Então, assim, é um cara que é tido na história como um ferrenho, um cruel, um carrasco, perseguidor de cangaceiros. Mas, mesmo assim, ainda tentou ajudar o Zé Pretinho, porque ele tinha aquele conceito moral que realmente ele não teria entregado, né? Até porque depois, quando ele volta com a criação, o combate já se encerra, né? Exato. E ele vendo os tiros, não quis encostar, né? Então é isso. Mas o Zé Pretinho foi morto injustamente e a gente vai visitar agora o local que ele foi enterrado. Então vamos lá. Sandro Lee, Thiago Menezes, Odisseia Cangaço. Fique ligado. Bom, gente, então a gente chegou aqui agora ao local em que os pedaços, podemos dizer assim, né, do corpo do Zé Pretinho foi enterrado. Então, Sandro, como é que aconteceu essa parte de cá? Aqui foi como eu falei a você anteriormente, ele foi trazido, os seus pedaços, né, trouxeram, aliás, os seus pedaços, e aqui foi sepultado nessa cova rasa, né, o vaqueiro que trabalhava para a Dona Generosa, o sepultou. Então eu vim aqui, pus o marco, junto com o João de Souza Lima, preservando as antigas cruzes, né? Tem uma aqui que é da época mesmo e tem outra aqui que a família colocou a posteriori. E essa aqui foi o meu projeto que demarcou esse local aqui fatídico, né? Então aqui é o local exato onde Zé Pretinho foi enterrado, esquartejado, né? Pela volante do Tenente Douradinho. Pois é, então fica aqui esse marco registrado com esse trabalho fantástico do Sandro e do João para demarcar os pontos históricos do cangaço. E aqui fica também o registro dessa morte injusta do Zé Pretinho pela volante do Douradinho. Ele que foi acusado por ter sido delator do ataque lá à volante lá na Lagoa do Mel e que não foi, né? Foi realmente uma injustiça. Seu Zé foi quem Isso, seu Osés foi quem delatou. E Zé Pretinho, por uma triste coincidência, que saiu do coito no momento do ataque, então realmente aquela combinação fez com que eles acreditassem. Claro que não justifica a morte, nem da maneira que foi, mas está aqui o local do sepultamento do Zé Pretinho. Sandro, meu querido, muito obrigado mais uma vez. Prazer, Thiago. Muito obrigado mesmo. Em prol da história, em prol de pessoas como você que mantém vivo essa história que o tempo quer dizimar, mas nós estamos segurando, estamos sempre aí afirmando e firme para contribuir sempre. E é um prazer. Prazer todo meu. Felicidade demais. Valeu, meu irmão. Valeu, parabéns pelo seu trabalho fantástico, viu? Beleza. E vamos lá, que a gente tem muita catenga para percorrer ainda. E vou abusar desse cara aqui, botar para trabalhar também aqui junto comigo. Thiago Menezes, Sandro Lee, Odisseia Cangaço. Fique ligado.